Cara, você se considera um heterotop? Será que tem algum problema nisso? Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. O Gustavo do BBB 22, ele veio meio que para desconstruir esse termo do heterotop, né? Mas eu quero falar aqui com vocês sobre o aspecto psicossocial mesmo desse termo, tá? Vamos olhar um pouco para esses aspectos que podem estar envolvidos, estar por trás de chamar alguém de heterotop. Para isso, a gente precisa entender, gente, que rótulos, colocar as pessoas em caixinhas, pensar em grupos, em panelinhas, é algo que sempre vai acontecer, independente da nossa vontade ou não. Por que isso acontece? O ser humano, ele é um ser gregário. A gente vive, aprende e sobrevive através dos grupos. E isso acontece quase que como um instinto de sobrevivência mesmo, né? Porque quando a gente tá em grupo, quando a gente tem um grupo de semelhantes ali, é muito mais fácil da gente se proteger de um predador, por exemplo, do que se a gente estiver sozinho. Se a gente for olhar para esse aspecto mais animalesco mesmo da coisa. Além disso, a gente tem essa necessidade de se sentir aceito, pertencente a alguma coisa. Saber que não somos os únicos ali que pensam daquela forma, os únicos que agem daquela maneira. É algo que é reconfortante pra gente, né? Faz com que a gente se sinta talvez mais normal, tenha essa sensação de normalidade, né? E os grupos, gente, esses rótulos que a gente coloca, né? Essas panelinhas que a gente pensa, é interessante a gente pensar nessas panelinhas quando a gente pensa na escola, né? Elas ajudam a gente a ter esse sentimento de pertencimento, a estar num grupo também, né? Já que isso faz parte da nossa constituição aí, como espécie mesmo. E esse rótulo heterotop, né? Como vários outros aí, sei lá, do esquerdomacho, por exemplo, nada mais são do que rótulos que enquadram as pessoas dentro de um grupo aí, né? Específico e tudo mais. Mas o que é que caracteriza, então, esse grupo dos heterotops, né? São homens de orientação heterossexual. Geralmente, não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho sempre a impressão de que são homens que têm um posicionamento político mais à direita e que associam muito a sua expressão de gênero com a sua orientação sexual. Então, expressão de gênero é como a gente se expressa, que é homem, que é mulher, que é não binário, enfim, como é que a gente expressa o gênero com o qual a gente se identifica, né? E os heterotops, digamos assim, eles associam essa expressão do ser homem com a sua heterossexualidade. Na verdade, a gente sempre associou isso, né? Culturalmente falando, assim, a norma social é a gente associar, se você se identifica como homem, então você gosta de beijar, de ficar com mulheres, né? E é bem difícil mesmo a gente desassociar. Bom, e esse termo heterotop, ele surgiu de uma forma pejorativa, né? Como uma crítica mesmo a algo que o pessoal começou a questionar, começou a desconstruir essa associação, inclusive, e a apontar ali para um problema de algo que funcionava, talvez, até um tempo atrás, mas atualmente já não funciona mais. Eu tenho uma amiga, inclusive, que toda vez que ela vai usar esse termo, assim, e ela só usa de forma pejorativa, ela fala com entonação até engraçado, parece que é um remédio que a pessoa toma, ela chama heterotop. Mas isso é pra exemplificar, né, como a gente tá usando esse termo aí pra dizer, olha, tem alguma coisa que não tá mais funcionando aí nesse grupo, nessa forma de se colocar, que de repente a gente deve dar uma olhada, dar uma investigada, né, ver se tem alguma coisa pra se mudar aí. Mas, o que é que eu percebo? Todo cara que é hétero e que, sei lá, tem esse posicionamento um pouco mais à direita, digamos assim, ele é enquadrado em algum momento ali nesse termo do heterotop, né? Se o cara já é mais de esquerda, independente da orientação sexual dele, geralmente são héteros, né? Mas eles são chamados de esquerdomacho. O esquerdomacho, ele é menos pejorativo até que o heterotop, né? Mas vocês percebem isso também? Sou só eu que percebo essa questão desse posicionamento político aí, me contem. Mas então, colocado tudo isso, né? Visto tudo isso, acho que a gente pode parar pra pensar um pouco melhor nessa questão de rótulos e qual é o problema disso, dessas vivências aí sociais, né? Porque se esse termo, ele surgiu realmente como uma crítica e talvez como algo pra gente reavaliar aí, é interessante que a gente questione, então, qual é a função desses grupos, desses rótulos, né? Bom, eles têm essa função que eu já falei pra vocês, de a gente se sentir pertencente, da gente se sentir aceito e da gente se sentir protegido de alguma maneira também, né? Mas se a gente se fechar muito nesse mundinho, a gente fica cego pra outras coisas. A gente deixa de enxergar outras vivências. E isso é perigoso, porque além da gente faltar essa flexibilidade, né, pra gente, um grupo só, um rótulo só, ele nunca vai definir a gente por completo, seja você quem for, né? Ele vai ser sempre um limitador ali. Então, talvez tenha algumas coisas desse grupo e desse rótulo que você se identifique, mas vão ter outras que não. Inclusive, por conta disso e por ser um termo pejorativo, alguns homens acabam usando, né? Não, mas eu sou um heterotop do bem, eu sou um heterotop legal, né? Termos assim. Petit, pera aí, tá?
Mas, poxa, não necessariamente o título de heterotop vai te definir por completo. Tem várias outras nuances aí que podem estar inclusas na tua vida, enfim, várias outras características aí realmente vão pra muito além. Porque também, gente, olha como é raso, assim, né, você definir alguém dessa forma. Eu falei o quê? 3 características, eu acho. Mas voltando pra pergunta desse vídeo, né, se tem problema em você ser heterotop, o problema tá em você se limitar, na verdade, né? Não só os heterotops, como qualquer outro grupo, qualquer outro rótulo aí que a gente queira chamar. Se você se limita, se você não tem esse olhar crítico de que não é isso que vai te definir e que talvez esse grupo no qual você esteja inserido, ele tá fechado para algumas outras questões e mudanças que estão acontecendo, isso pode ser problemático, né? Isso pode te limitar, pode te engessar, pode te fazer mal, te prejudicar de certa forma. Então, o que é importante, o que é legal da gente pensar nessa reflexão aí, é a gente ter justamente essa flexibilidade de conseguir olhar para isso, saber que, putz, tem algumas coisas aqui que me servem, tem algumas coisas ali que não me servem. Saber que a gente funciona como ser humano por esse sistema aí de categorização, de rotulação mesmo, de colocar em grupos, a gente funciona dessa maneira, mas que isso, gente, é pouco para definir a gente, para descrever quem a gente realmente é. Em qualquer que seja o seu grupo, de qualquer forma que você faça esse enquadramento, eu tenho certeza que é algo que não vai te definir, te contemplar por completo, porque a gente se associa ali por determinadas características e a gente vai se associando a diferentes outros grupos ali também por outras determinadas características. E aí, essa reflexão fez sentido pra você? Você também pensa dessa maneira como eu? Me conta aqui nos comentários, quero saber. E a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo por aqui, na quarta-feira, às 18 horas. Um abraço e até mais!